Então, falando um pouco de estratégia, assim, uma estratégia bem basicona, que para quem já participa não vai ter segredo nenhum, é a seguinte: no modo de disputa aberto, você nunca começa com o seu melhor preço. Nunca começa. Então, eu já vi pessoas participando de pregão, basicamente, que é o que mais usa o modo de disputa aberto. Aí a pessoa já vai lá e na primeira, lá, logo no cadastro de propostas ali, no momento que ela vai cadastrar a proposta dela no sistema, ela já entra com o seu melhor preço. Você nunca faz isso no modo de disputa aberto. No aberto, tá? Cuidado para não confundir. Se for fechado, você entrar com o preço lá em cima, você vai perder. Mas no aberto, você vai entrar com o preço lá em cima. Qual o preço que você vai cadastrar? Se o edital trouxer o valor de referência, que é o valor máximo que a administração está disposta a pagar, você entra com o valor de referência. Não tem, pode jogar um valor lá em cima, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, porque eles não vão te desclassificar. Por quê você tem que fazer isso? Para justamente chegar na etapa de lance, você ter margem para você ir brigando. Imagine só, Bruno, mas vale a pena eu ficar tretando ali? Não seria mais fácil eu já dar logo minha oferta final? Seria mais rápido, mas não seria inteligente. Por quê? A gente já participou inúmeras vezes de licitação sozinho aqui, sem mais ninguém. E aí, se você pega e cadastra a tua proposta já no teu mínimo, você queimou um monte de margem de lucro nessa brincadeira. Sendo que você poderia ter ganhado o notebook a R$5.000, você foi lá e cadastrou a 3.500, por exemplo. Você perdeu R$1.500. Só por causa de uma estratégiazinha besta. Então é para esses motivos. Ou às vezes até tem gente participando. Uma vez eu ganhei uma dispensa de licitação para curso de licitação. Então uma vez a gente participou de uma dispensa, era para dar um treinamento para um pessoal da aeronáutica. Era uma dispensa para ensinar eles a fazer planilha de custo para licitação. A gente foi lá e participou dessa dispensa. Participou a Magna e mais 2 empresas. Mais 2. Claro, eu cadastrei o meu preço mais alto e, pasmem, apesar de ter mais 2 empresas juntas, ninguém deu lance. Só eu. Então eu cheguei ali, cobri o lance que tava ganhando e fiquei só esperando. Ninguém mais deu lance, eu ganhei. Então é por isso. Agora, imagine se eu jogo já no meu valor mínimo. Então é esse porémzinho. O modo de disputa fechado, por sua vez, aí não. Aí você já vai direto na tua proposta fechada, proposta única e final. Você já coloca ali o teu preço no talo. Porque é aquilo, né? Isso acontece, viu, galera? Inúmeras vezes eu já participei de licitação do modo fechado, dei um lance lá, um lance não, né? A gente sempre confunde. Lance é só em pregão, tá? Mas o modo fechado das outras modalidades é proposta. Lance só vai ter em pregão. Ou leilão, né? Que é outra modalidade também. E aí, a lei de licitações, a lei 14.133, a nova lei de licitações, ela nos traz esses 2 modos de disputa. O aberto, que eu já expliquei, e o fechado, que eu também já expliquei. Só que ela deixa uma possibilidade da gente também usar esses modos, da gente não, né? Da administração pública, os órgãos públicos, usar esses modos de forma concomitante, conjunta, vamos dizer assim. Ou seja, ele pode combinar os modos. E a gente vai explicar agora exatamente como que funciona. Voltemos aqui para o nosso mapa mental. Vamos lá. O que seria o aberto e fechado? O modo de disputa aberto e fechado. Esse já é um pouquinho mais complexo, mas nem tanto, tá? Mas definitivamente é um pouquinho mais complexo do que os outros. O aberto e fechado, inicialmente a licitação, ela é aberta, ali muito parecido com o modo aberto. Então, quando o pregoeiro lá ele soltar o notebook para a etapa de lances, essa primeira etapa, o aberto e fechado são divididos em 3 etapas. A primeira etapa vai haver ali um reloginho, muito parecido com o aberto, só que ao invés de ser 10 minutos, são 15 minutos, tá? Então esse notebook vai ficar aberto para lances dos concorrentes, dos licitantes, só que ele vai ficar aberto por 15 minutos. Aí todo mundo pode chegar lá dentro desses 15 minutos e ofertar seus lances lá numa boa. Beleza? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o seguinte: acabou os 15 minutos iniciais, esse item, né, o notebook aqui no nosso exemplo, ele vai entrar num período que a gente chama de período de encerramento aleatório. Beleza? Tá aqui no mapa mental, etapa 2. E esse período de encerramento aleatório, ele varia de 1 segundo para 10 minutos, até 10 minutos, tá bom?
Esse encerramento aleatório, como o próprio nome já diz, é aleatório. Ninguém sabe quando o item vai fechar. Ele pode acontecer, eu já vi item fechando com 1 segundo, já vi item fechando muito próximo dos 10 minutos. Então, dentro desse período de tempo, entre 1 segundo e 10 minutos, a qualquer momento, o item pode encerrar. Então, é nesse momento que você tem que ficar muito ligado, tá? Mais ligado até do que a etapa 3 que eu vou explicar daqui a pouco. Por quê? Dentro desse período aleatório, todo mundo vai começar a dar os lances. Ou não, né? Tem pregão e tem pregão. Então, tem pregão que a galera fica se degladiando lá, jogando preço lá embaixo. Tem pregão que ninguém dá lance nem nada, só fica ali acompanhando. Beleza, isso vai variar muito de pregão para pregão. Mas, o que acontece após encerrar esse encerramento aleatório? Então, imagine que esse pregão especificamente, ele tenha ido até próximo dos 10 minutos lá. Aí encerrou. Beleza, vamos então para a terceira etapa. A terceira etapa do aberto e fechado, ele vai pegar o fornecedor que lá na etapa 2, lá no encerramento aleatório, ficou em primeiro lugar. Então ele vai pegar esse preço lá e todos os outros fornecedores que ofertaram um valor de até 10% do primeiro colocado. E aí, essa galera que tiver nessas condições, o primeiro e todos aqueles que ofertaram um valor de até 10% do primeiro colocado, eles vão para a etapa 3, que é a etapa final do aberto e fechado. Ah, Bruno, eu ofertei um lance, mas eu não fiquei entre os 10% ali do primeiro colocado. Então você já está desclassificado. Você não vai, não é que você está desclassificado da licitação, você só não vai para a etapa 3, tá bom? A etapa 3 você vai ficar de fora, você não vai conseguir dar mais um lance. O seu lance final foi o que você ofertou lá no encerramento aleatório, lá na etapa 2. Só que a galera que foi para a etapa 3, eles vão ter mais uma chance de melhorar ainda mais a sua oferta. E aí, classificou uma galerinha ali. Beleza, imagine que foi o primeiro colocado e mais 4 licitantes junto com ele. Foram 5 pessoas ali, 5 empresas para a etapa final. Essas 5 empresas, elas vão ter 5 minutos para dar um último lance sigiloso e fechado. É muito parecido com o modo fechado agora. Então essa galera recebeu mais 5 minutos para dar a cartada final, que a gente fala. É um lance às cegas. Eu não vou saber a tua proposta, o teu lance final, você não vai saber o meu. Todo mundo só vai saber depois que acabar os 5 minutos. Aí o sistema vai revelar qual que foi a classificação final daqueles licitantes. Tá bom? Então, pessoal, esse é o modo aberto e fechado. Ele é um pouquinho mais chato, ele tem mais coisinhas que você tem que decorar, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E aí, qual seria então a estratégia, uma das estratégias para você usar no aberto e fechado? Aberto e fechado é o seguinte: se você pegar uma licitação que a maior parte dos licitantes ali são licitantes experientes, você vai ver que ninguém vai ficar dando muito lance. Ninguém vai ficar dando muito lance. A galera vai sempre ficar ali dando um lancezinho de redução de 1 centavo, R$1. Por quê? O que mais importa no aberto e fechado é você se preocupar na etapa 2 em se classificar para a etapa 3. O segredo é esse. Então aqui na etapa 2 não importa, o meu preço não precisa ser o melhor preço, desde que o meu preço esteja no valor de até 10% do primeiro colocado. Então a estratégia aqui é ficar com o seu preço em até 10% do primeiro. Você não precisa ficar aqui degladiando, jogando o preço lá embaixo na etapa 2. Não precisa. Não precisa ficar queimando o cartucho aí. Você vai se preocupar em ficar em segundo, terceiro, enfim, com seu preço até 10% do primeiro. Por quê? Porque o seu objetivo agora é se classificar para o momento final, para a etapa 3. Na etapa 3 que vai ser o regaço, né? Que aí você vai chegar lá e vai dar o lance final. Por que eu falei que se você pegar uma licitação onde todos são experientes, ninguém vai ficar dando lance? Porque é o seguinte:
Imagine só o seguinte cenário. Existe a galera brigando ali e mais ou menos, se você pega uma galera mais experiente, essa licitação ela não vai ter muitos lances. Imagine que esses lances estão na casa de R$100, 105, R$110, não muito distante disso daí. E ninguém tá dando lance, a galera só tá se preocupando em ficar classificado ali e tá tudo beleza, tá? Por que ninguém tá dando lance? Porque é o seguinte, o pensamento é, eu licitante, quando eu tô jogando lá o jogo da licitação, eu tô pensando isso. Eu vou tentar manter o meu valor o mais alto possível para chegar nesse momento final, na etapa 3, e o cara achar que eu já tô perto do meu limite. O cara não vai saber exatamente se eu tenho mais margem para queimar. Não, ele não vai conseguir exatamente saber quanto que eu vou dar no meu lance final e fechado. Aí na etapa 2, eu estou classificado e suponhamos que o meu preço tenha ficado a R$102, exemplo, tá? Me classifiquei e fiquei R$102. Só que na etapa 3 eu cheguei lá e canelei o negócio. Eu joguei um lance de R$40. Pô, ninguém vai imaginar que o cara vai sair de 100 e vai para 40. Então eu tento jogar um jogo psicológico ali, imaginando, né, que o meu concorrente esteja pensando que eu vou dar um lance de R$80, 70. Aí chega do nada eu jogo a 40. Aí eu ganho a licitação. Então, por isso que a galera mais experiente, você vê que não tem tanto lance, o cara deixou o valor lá em cima. Para chegar nesse momento final, aí ele dá a oferta dele final. Aí o cara canela, né? Vai de R$100 para 40, R$30. É só um exemplo, tá? Para você entender, não é necessariamente esses valores não. Mas essa é uma das estratégias. Aí você pega uma galera mais bizonha, que tá começando agora, né? Não entenda bizonho como uma coisa ruim, mas bizonho o significado é pessoa inexperiente, né? Que no quartel a gente usava muito essa expressão. Aí o cara fica lá na etapa 2 queimando o valor dele inteiro. O cara fica lá arregaçando. Não, eu vou cobrir o primeiro colocado e tal, porque eu tenho margem ainda, eu sou boladão, não sei o quê, e fica lá arregaçando lá na etapa 2. Totalmente desnecessário. Porque vai chegar na etapa 3 ele já está no valor mínimo dele. Aí ele desperdiçou a estratégia do concorrente não conhecer o lance dele e se aproveitar disso para tentar ganhar, entendeu? Então, o aberto e fechado, ele é mais traiçoeiro nesse aspecto. E um pouquinho pior para nós fornecedores, porque geralmente a gente tem que canelar o negócio e jogar lá assim com a margem mínima, né? A gente não tem muita escolha, a não ser no lance final e fechado, já jogar no nosso valor mínimo logo de cara. Ninguém quer ficar arriscando aí de perder a licitação. Então, para a administração pública é bom, para a gente nem tanto. Diferentemente do aberto, modo de disputa aberto, que você sabe os lances dos seus concorrentes, no aberto fechado, nesse lance final, você não vai saber. Então ninguém quer arriscar perder. Aí que você joga teu valor mínimo de verdade, tá bom? Então, assim, um resumo rápido para a gente encerrar essa etapa. Vamos lá, recapitulando tudo. Aberto, modo de disputa aberto. Inicialmente, 10 minutos para lance e nos 2 minutos finais, enquanto houver lance, esse tempo vai resetando para mais 2 minutos, até que ninguém mais dê lance. Aí o item fecha, quem tiver dado a melhor proposta leva a bagaceira para casa, tá bom? No caso, a licitação. O fechado é uma proposta única e final, então não vai ter essa etapa de lances. Quando o cara lá, o órgão público disser o que ele quer comprar, você vai lá e vai colocar teu preço fechado já, teu preço final. Aí, na data e hora da licitação, eles vão abrir ali as propostas e ver quem ganhou, quem deu o melhor lance e acabou. E mesmo que o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado não consigam cobrir essa melhor, não adianta, já era que cobrisse antes, agora já foi. O fechado é isso, é um único e acabou. E o aberto e fechado, primeiro, são 3 etapas, o aberto e fechado. Primeira etapa, 15 minutos iniciais livres para lance, então você pode dar lance a qualquer momento. Segunda etapa, período de encerramento aleatório que varia entre 1 segundo e 10 minutos.
Então, ninguém sabe quando que vai terminar, né? A sua estratégia nesse momento é manter o seu preço ou em primeiro lugar ou em até 10% do primeiro lugar. É isso, tá bom? Não precisa ficar avacalhando e queimando toda a sua margem na etapa 2, não. A etapa 3, ela vai pegar o primeiro colocado e todos os que deram até 10% do preço do primeiro colocado. Caso o seu preço, né, na etapa 2 tenha encerrado em até 10% do primeiro, você vai ser classificado para a etapa 3, que consiste em você dar um lance único e sigiloso final. Você não vai saber o lance do teu concorrente, ele não vai saber o teu, então cada um vai ter mais 5 minutos para dar um último lance e regaçar a boca do balão, tá bom? Detalhe que eu esqueci de informar. A regra é o primeiro colocado e todos os licitantes, todos que estiverem com preço em até 10% do preço do primeiro colocado. Não havendo, imagine que o primeiro colocado jogou um preço lá embaixo e não teve mais ninguém que ficou com valor em até 10% do primeiro. Vai só o primeiro? Já ganhou? Não. Aí o sistema vai puxar o primeiro, o segundo e o terceiro. É isso. O primeiro e mais 2, tá bom? É isso que fala a lei. Beleza? Então é um ou outro. Se tiver alguém que esteja em até 10%, puxa esse alguém. Não tendo, primeiro e mais 2. Aí a disputa final vai ser 3 listantes.